Olá, que bom que você está aqui no nosso canal novamente. Mas se você ainda não é inscrito, não se esqueça, faça a sua inscrição, clique aí nas notificações para receber os novos conteúdos do nosso canal. E se você quer conhecer a nossa igreja, a nossa comunidade, onde estamos e quem somos, acesse a nossa página no Facebook, Igreja Presbiteriana Esmeraldina. Nós estamos em Campinas, estado de São Paulo. Eu sou o reverendo Elber Silva, atual pastor da Igreja Presbiteriana Esmeraldina. Fico feliz que você esteja acompanhando as nossas devocionais. Vamos agora caminhar mais um pouco e ler a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 18 até o versículo de número 20 e farei uma breve meditação no versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. É interessante quando nós observamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós sabemos que ele estava debatendo com algumas pessoas, com alguns membros e até mesmo cidadãos daquela região que contemplava ali o templo da deusa Diana, grande dos Efésios, e ele então havia enfrentado alguma restrição no fato do tráfico do evangelho. E nesse primeiro capítulo, se você observar na sua Bíblia, do versículo 3 até o versículo número 14, ele então desenha uma imagem para que nós possamos entender quem é esse Jesus, o que Deus fez e qual é a ação do Espírito Santo na vida daqueles que recebem a Jesus, creem na ressurreição, creem na sua morte, creem no seu nascimento e entendem então aquilo que nós chamamos do panorama bíblico histórico que está descrito numa linha, numa narrativa da qual eu e você fazemos parte. Dito isso, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele intercede num sistema de oração, se assim nós podemos dizer, para estes que estavam sendo afrontados por algumas situações que a vida estava colocando. Como nós sabemos, muitos estavam dizendo, olha, Cristo não ressuscitou. E como nós já vimos anteriormente na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 17, fala que se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé. Agora o apóstolo Paulo vai tratar com esses cristãos da igreja de Éfeso o seguinte: a incomparável grandeza do seu poder. Eu quero fazer três destaques e eu fiz anotações aqui para que nós percebamos a validade da ressurreição ainda hoje, lembrando que nós estamos nesse tempo que visa o pós-Páscoa e também nós devemos fazer uma ligação. O que a ressurreição tem a ver com o fato de estarmos enfrentando essa pandemia e essas dificuldades hoje, especificamente no ano de 2020? É interessante que a primeira situação que nós devemos ter em mente é que a ressurreição foi dada pelo poder soberano e sobrenatural do próprio Deus. Ele vai dizer no versículo 18 que nós fomos chamados por causa de uma gloriosa herança, por um grande acontecimento, por algo que escapa até mesmo da nossa compreensão, nós entendermos completamente isso. E ele vai dizer que a incomparável, que não tem comparação, que nós não conseguimos imaginar o quão grande é esse poder que aquele que, sendo Deus, mas também sendo homem, cumpre tudo aquilo que ele havia combinado voluntariamente no conselho da Santíssima Trindade, e agora morre, mas também tem o poder para ser ressuscitado, porque ele também é Deus. E ele vai dizer que esse poder foi para o nosso favor, para conosco. E é interessante, então, nós observarmos que esse Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, a Jesus dentre os mortos, ele tem o poder para o segundo passo que esse texto nos diz, para os que creem.
esses que creem são transformados, são regenerados, ou seja, têm uma nova vida, têm uma nova mudança, e eles não vivem de maneira melhor que as outras pessoas, mas nós, como cristãos, dizemos que vivemos de maneira diferente. Por quê? Nós olhamos para as leis, nós temos ética e moral, e nós buscamos, através das nossas falhas, dos nossos tropeços, dos nossos pecados, ter uma vida que glorifique a Deus. E aqui nós entramos naquilo que nós chamamos do processo de santificação, que é o ato de dia após dia abandonarmos, renunciarmos aos pecados que ainda tentam fazer-nos tropeçar, para que nós possamos dar um passo a mais e dizer, graças a Deus, hoje eu consegui vencer. Tudo isso é por causa da ressurreição de Cristo. Por quê? Se nós cremos que Ele ressuscitou, nós cremos nesse poder. E se esse poder ele é, assim dizendo, poderoso, ele pode transformar qualquer vida. Basta se lembrar daquilo que ocorreu no dia da crucificação do nosso Senhor Jesus. Ao lado dele havia um ladrão e do outro também. Entretanto, como diz Agostinho, o grande pai da igreja e estudioso, ele fala que Deus ele nos dá uma lição nesse exemplo de momento de morte, de cruz, de crucificação, que haviam dois ladrões, mas apenas um foi salvo. Um, para percebermos que há possibilidade de perdão para o maior pecador, para os maiores delitos, até no último minuto de vida. Mas também foi dito que foi apenas um, para que nós não vivêssemos uma vida leviana, pecando, desobedecendo, vivendo os prazeres da vida, e então não pudéssemos, no último dia, chegar a Deus. O que ele fez então foi mostrar esse fato, que há possibilidade para que você seja salvo e seja transformado pela ação da ressurreição no poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então a primeira lição que nós vimos é que a ressurreição é um fato poderoso, e a segunda lição é que transforma a natureza humana. E a terceira lição que nós podemos apropriar desse texto está no versículo, na parte C do versículo 19, que diz, conforme a atuação da sua poderosa força. A fé do cristão, naquilo que ele acredita, naquilo que ele espera, naquilo que ele anseia, em face de tudo aquilo que nós estamos vivendo, não quer dizer que nós não temos medo ou nós não estamos preocupados com as coisas. Mas por causa da fé, nós sabemos que mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante das impossibilidades da vida, nós continuamos crendo que porque Cristo ressuscitou, esse ato poderoso que transformou a nossa natureza, nos fazendo cristãos, pequenos cristos, é agora que nós seguimos uma nova caminhada. E o cristão agora precisa fazer a diferença em todas e quaisquer áreas, seja na política, seja fazendo uma ação social. A igreja agora, composta de todos os seus membros, em todos os lugares da terra, deve fazer a diferença para ajudar os necessitados, os inválidos, aqueles que estão precisando, porque se nós cremos nessas coisas, nós continuamos a pregar, continuamos a testemunhar desse fato para que muitas outras pessoas se acheguem a Cristo e também tenham e saibam do poder da ressurreição, o fato de terem suas vidas transformadas e poderem seguir a Cristo Jesus como seus discípulos. Se você ainda não tomou a decisão, eu creio e aconselho a você que a melhor opção é pensar nisso hoje, para que, como diz o apóstolo Paulo, para que os nossos olhos do nosso coração sejam abertos e nós possamos ver as coisas espirituais, alcançando assim futuramente na glória o chamado que Deus nos fez para uma santa vocação de sermos diferentes nesse mundo, proclamarmos o Evangelho e ajudarmos aquelas pessoas que estão próximas de nós. Por isso, que nesta breve devocional nós entendamos o poder da ressurreição, que pode transformar a minha e a sua vida e a de muitos outros. Basta que eu e você sejamos testemunhas, exemplos, procuremos fazer sempre o melhor para ajudar e socorrer aqueles que tanto precisam. Quando? Hoje, agora. Sigamos em frente, avante, a batalha ainda não acabou. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.